amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Neste domingo, o Flamengo foi a São Paulo, Neoquímica Arena, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, e o 0-0 valeu a classificação do mais querido, a sua 10ª final de Copa do Brasil. Quem disse que o Mengão não é copeiro, né, meus amigos? O maior finalista da história da Copa do Brasil, agora isolado com 10 participações. Antes de falar sobre esse jogo, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você já tem o primeiro nível de vantagem. São três, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99, com um mundo de vantagens para você. Esse vídeo, por exemplo, chega primeiro para quem é membro. Tem vídeos exclusivos para quem é membro, um grupo de WhatsApp só para você trocar ideia com outros membros rubro-negros de qualquer lugar do planeta, destaquezinho no chat, né? Leitura e resposta prioritária de comentários, além, é claro, de sorteios. Então, venha fazer parte dessa família, clica já no Seja Membro e escolha aquele nível que couber melhor no seu bolso e ajude também o canal a crescer. Agora sim, vamos falar dessa pelada que começou com chuva, né? O tal do clima hostil, né? Acabou que se reverteu tudo contra os corintianos. Flamengo, para vocês terem uma ideia, chegou no estádio com problemas no esquema de segurança, teve ônibus de torcedor do Flamengo apedrejado na estrada. Eu não estou falando do entorno do estádio. Na estrada teve emboscada, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Estado de São Paulo falharam miseravelmente, teve torcedor do Flamengo ferido, inclusive, tentativa de invasão no setor visitante. Então o rubro-negro, que você sabe, quem vai ao estádio aqui no Rio de Janeiro sabe, visitantes são recebidos aqui com pão de ló, inclusive protegidos pelas autoridades, as forças policiais. Agora o rubro-negro, quando vai para lá, é só sofrimento, e não deu outra. O Flamengo, inclusive, né, a delegação enfrentou foguetório 2 horas da manhã, chegaram no estádio, o vestiário estava sem energia elétrica. Propositalmente o Corinthians fez de tudo para desestabilizar o time do Flamengo. E quando ligaram a energia elétrica, estava tocando o som ambiente do estádio no último volume. Precisou a delegação do Flamengo ameaçar não entrar em campo, relatar isso para o quarto árbitro, para a palhaçada parar, né? O Corinthians fez absolutamente de tudo, mas acabaram sendo derrotados no campo, na bola, que é onde vale. Bom, entramos em campo para essa peleja com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. Coincidentemente, a mesma escalação do jogo de ida lá no Maracanã, né? Já tivemos aí de volta os jogadores que atuaram na data FIFA e já vou falar sobre o Gerson. A gente correu um risco seríssimo. O Gerson só esteve pronto minutos antes da partida. Bom, o jogo começou com o Flamengo um pouco encolhido, dando a bola no pé do Corinthians, palavras do nosso técnico Felipe Luiz na coletiva, que esse era o objetivo. O Corinthians é que tinha que sair para o jogo, né? Quem estava precisando do resultado, então ele fez uma espécie de tática Simeone. 15 minutos de jogo, o jogo ainda estava muito morninho, muito encolhido, muito estudo, poucas oportunidades. O Flamengo teve um gol anulado, coincidentemente do Alexandro, né, que marcou o gol da classificação no Maracanã, um cruzamento na área, mas ele estava milimetricamente impedido e acabou que o jogo prosseguiu assim. Foi a única finalização na direção do gol do Flamengo no jogo inteiro, né? Já um spoiler para vocês. E tudo piorou, né, para a gente, que estava ali sentando no resultado, piorou com a expulsão infantil, para não dizer imbecil, e um sem número de palavrões do Bruno Henrique. Mais uma vez, o Bruno Henrique quase comprometeu a nossa temporada. Foi assim na Libertadores, onde ele ficou fora do primeiro jogo contra o Bolívar, porque fez uma caquinha dessas no Maracanã, com poucos minutos em campo. Dessa vez ele foi para uma disputa de bola no alto com o Mateuzinho, nosso ex-lateral, e simplesmente deixou as travas da chuteira na cabeça do Mateuzinho. Um lance, eu até entendo o motivo, ele estava ali dividindo com o adversário, mas quando você vê que o adversário bota a cabeça na bola, você não vai com o pé, né, irmão? Você pelo menos tira. Ele não fez isso, expulsão absolutamente correta, cartão vermelho direto. E aí o que já estava ruim piorou, né? Se no 11 contra 11 o Flamengo não estava conseguindo chutar no gol do Corinthians, com um jogador a menos desde os 28 do primeiro tempo, tudo tendia a piorar.
Felipe Luiz age rápido, né, não espera a tragédia acontecer, e aí ele sacrifica o Gabigol. Ele, como jogador a menos, né, obviamente ele tem que sacrificar um jogador de frente. Escolhe tirar o Gabigol e coloca o Fabrício Bruno. Com isso, o Fabrício Bruno vai para a zaga, né, fazer a dupla, o trio, na verdade, né, com o Léo Pereira, e o Léo Ortiz é deslocado um pouco mais para frente, né, para ficar ali como uma primeira linha de marcação. Vale lembrar que o Gerson já estava amarelado desde os 12 do primeiro tempo. Aliás, eu discordo muito da marcação do Daronco, né? O Gerson fez uma falta, mas não acho que tenha sido para amarelo. Mutilou já dali o time do Flamengo, né, que não ia poder marcar do jeito que deveria. Bom, só que aí você vai fazer as contas, né? Se entra mais um zagueiro, ele tira um atacante, tem um atacante expulso, quem é que ataca nesse time do Flamengo, né? Se o Gerson volta um pouquinho mais para marcar e fazer uma primeira linha de marcação. Pois é, ninguém. A tática Simeone foi levada ao máximo, né? O Felipe Luiz, que jogou muito tempo no Atlético de Madrid, treinado pelo Simeone, fez um 5-4-0 e eu achava que ele ia utilizar isso só até o intervalo para poder fazer alteração e montar o time melhor para o segundo tempo, né, para não ficar sofrendo com o 0-0. Mas não, ele levou essa história de jogar sem um atacante fixo. O Gerson estava ali correndo de um lado para o outro, tentando fazer às vezes de um falso 9. E isso foi até os 30 do segundo tempo, uma tática extremamente arriscada, muito perigosa do Felipe Luiz. Quase deu caquinha, mas ele sabia o que estava fazendo. O Flamengo mexe no intervalo, tira o Alexandro e vem o Ayrton Lucas. Já tinha feito uma parada, né, para substituições com a saída do Gabigol, com meia hora de futebol. Logo depois, com 9 do segundo tempo, o De La Cruz se lesiona, bota a mão na coxa e você há de se lembrar, é a mesma lesão que ele teve em agosto. Vamos ver se dessa vez não fica um mês parado, né? O De La Cruz, que vem numa sequência muito ruim de jogos, bem apagado, não tem sido aquele De La Cruz do primeiro semestre. No caso, ele saiu para a entrada do Carlos Alcaraz. O Corinthians mexeu, obviamente, né, com o relógio contra si. A equipe do Ramon Dias teve que se lançar para o ataque. Eles já começaram o jogo com 3 atacantes e foram para cima. Pressionaram o Flamengo, pegaram o Flamengo extremamente cansado no final do jogo. Gerson e Arrascaeta ali, dava para ver o cansaço que eles estavam, nitidamente. Inclusive, o Arrasca foi a última alteração que o Felipe Luiz segurou até onde pôde, exatamente porque poderia ter um outro jogador lesionado. Então ele segurou ali até os 37 do segundo tempo, quando tira o Arrascaeta e vem finalmente o Plata. Finalmente um jogador de frente, né, para tentar se manter vivo no ataque, né, se manter agredindo o Corinthians e não só se defendendo e saindo no contra-ataque. O fato é que o jogo acabou, 0-0, estamos classificados para a final, que será contra o Atlético Mineiro, nos dias 3 e 10 de novembro. A CBF vai sortear na próxima quinta-feira a ordem dos mandos, né, se a decisão em si vai ser lá na Arena MRV ou se vai ser no Maracanã. Então você já fique aí de olho, preparado para comprar a sua passagem e o seu ingresso. Mas, meus queridos, o que eu queria dizer é o seguinte: o Flamengo se arriscou demais nesse jogo, né? O Corinthians finalizou 14 vezes nessa partida, 7 delas na direção do gol, com 6 defesas do Rossi. Jogou muito o nosso goleiro argentino e fez aquela cerinha que precisava. Já o Flamengo chutou 5 vezes ao gol, ou não estou contando com o gol anulado por impedimento, 5 chutes e nenhum na direção do gol. Absolutamente nenhum. Chutou muito pouco e poderia ter sido pior, tá? Porque o Gerson, né, uma informação que só veio à tona depois do jogo, ele acordou mal, com febre, se sentindo muito mal, sem condição nenhuma de entrar em campo. Teve que tomar soro, vitamina C e outros remédios na veia 3 horas antes da partida, ainda na concentração. Teve que tomar remédio na veia para ter alguma condição de jogo. E olha, o Gerson foi um leão, né? Todo abatido, ele não dava para perceber que ele estava doente. Que bom que essa informação só veio depois, né, do resultado confirmado, porque o Gerson, depois da expulsão do Bruno Henrique, jogou como se tivessem 3 Gersons em campo. Foi espetacular a atuação dele, foi modo Prime mesmo, tá lembrando muito, até melhor do que o Gerson de 2019, se vocês me permitem dizer, essa obscenidade que vem jogando o nosso capitão, camisa 8, mas que merecia 10, né, por tudo que vem fazendo. Bom,
Agora a gente dá uma paradinha na Copa do Brasil, como eu disse, o primeiro jogo da final será no dia 3 de novembro, ainda a definir se vai ser lá em Minas ou aqui no Rio de Janeiro. E o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, né, onde ainda precisa somar alguns pontinhos, até porque a vaga na Libertadores não está nada garantida. Né? Precisará continuar somando pontos, né, para terminar dignamente a temporada, ganhe ou não a Copa do Brasil contra o Galo. O próximo desafio é contra o Juventude. Esse jogo será no sábado, né? Todo mundo sabe, o segundo turno das eleições nas cidades, onde há segundo turno, será no próximo domingo, dia 27. Então, a rodada será distribuída ao longo da semana. O Flamengo, como tem jogo atrasado no dia 30, vai jogar no sábado, no dia 26, contra o Juventude. Esse jogo no Maracanã, e é para lotar o Maracanã, é para levar um grande público. Aqui no Rio de Janeiro não tem segundo turno, mas com toda certeza a galera vai poder prestigiar os nossos craques no rumo de, quem sabe, o pentacampeonato da Copa do Brasil. Estou satisfeito com o 0-0? Obviamente não. Queria comemorar essa classificação berrando a plenos pulmões mais uma vitória do Mengão lá em Itaquera. Não foi possível, mas pelo menos saímos classificados, 31 milhõezinhos no bolso, que é a premiação do vice, pelo menos essa a gente já garantiu. E claro, uns 500 mil reais. Alô, Corinthians, pode fazer o Pix. Escala o Hugo Souza quantas vezes quiser contra o Flamengo. Se quiser, pode botar outro Corinthians e Flamengo amanhã, que cada vez que ele entra em campo contra nós, é mais 500 mil no bolso. Eu duvido muito que eles vão ter dinheiro para comprar o Hugo Souza em definitivo à vista. E o Flamengo tem que exigir, como está nesse contrato muito mal redigido, que o pagamento seja à vista. Não pode deixar parcelar não, porque se parcelar vai ser uma agora e outra agosto. Agosto de Deus só vai receber na FIFA. A gente sabe muito bem a crise financeira que o Corinthians está vivendo. Estão vendendo o almoço para pagar a janta. Então, meus amigos, sábado estaremos de volta, se Deus quiser, lá do Maracanã para acompanhar mais um resultado positivo do Mengão. Grande abraço a todos. Até a próxima, meus finalistas. Tchau, tchau!